Bom dia. Tito 2. A carta de Paulo, né? Tito, capítulo 2. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Nós vimos os ensinos de Paulo a Timóteo, também a Tito. Ele sempre ensina a esses jovens pastores que tem que pregar a sã doutrina. Pregar, ou seja, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, não uma outra coisa, ou qualquer outra coisa, mas pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E é isto que não somente esses deveriam, como todos nós, temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque hoje, infelizmente, nós ouvimos pregadores, né, pregando uma série de coisas, e as pessoas inclusive aplaudindo, dizendo amém, assim seja, eu concordo, eu aceito, com doutrinas, com ensinamentos que muitas das vezes são contrários radicalmente ao Evangelho de Jesus Cristo. Elas falam de sentimentos, falam de emoção, inclusive se leva até as pessoas ao choro, à emoção, mas não é o Evangelho. O que tem que ser pregado é o Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta nós expressarmos aqui a nossa opinião. Eu não tenho que falar o que eu penso, o que eu acho, e sim o que Jesus diz para nós fazermos. Então temos que abrir bem os nossos olhos. O que nós estamos aprendendo? O que os pastores, os pregadores estão ensinando? Nós ficamos aceitando palavras amáveis, afáveis, que nos alisam o nosso ego. É bom de ouvir, mas só atende a vontade da carne. Nós temos que fazer, o que nós temos é que viver o Evangelho de Jesus Cristo. O que nós temos que pregar é o Evangelho de Jesus Cristo, é a sã doutrina, a doutrina que cura, que salva, que liberta. É isto que nós temos que viver, é isto que temos que pregar. E hoje você vê as pregações falando um monte de coisa, em vitórias, em prosperidade, em bênçãos, em cura, em tudo, mas não fala de salvação, mas não fala de libertação, não fala de mudança, não fala de arrependimento. E é necessário nós ensinarmos que para as pessoas conseguir a vitória, não é essas vitórias que estão falando, mas a vitória que está em Cristo Jesus, a promessa dele, que é a salvação, é necessário primeiro nós nos arrependermos. É necessário nós vivermos o Evangelho. É necessário nós praticarmos a palavra de Deus. Senão nós não vamos conseguir nada. Então todos os pregadores deveriam se atentar para isso. Pregar o Evangelho, independente das pessoas gostarem ou não, de aceitarem ou não, pregamos o Evangelho. Não temos que estar trazendo uma pregação diferente, um ensino diferente, para trazer as pessoas para as nossas congregações, para os nossos templos. Não, não é isso. É pregar isso aqui. Mas assim as pessoas não vão querer ouvir. Se elas não vão querer, infelizmente, porque elas não estão querendo Jesus. Nós não estamos querendo que pessoas venham para o templo só para ser religiosas, não. Querendo que as pessoas se convertam, que as pessoas venham para Jesus. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Por isto, nós também temos que preocupar, não é só o que estão pregando, mas o que nós estamos ouvindo. Porque às vezes nós estamos ouvindo um monte de baboseira, como muitos estão pregando por aí, nós estamos aceitando. Se nós estamos aceitando, nós estamos concordando.
E nós não somos, nós estamos buscando Jesus. Estamos aceitando qualquer coisa. Vamos mudar, vamos abrir os olhos, como Paulo está orientando aqui a Tito. No versículo 2 ele dá alguns ensinamentos. Fala, olha, encoraja os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Ele está falando, ensina as pessoas mais velhas, os homens mais velhos, para que sejam equilibrados. Hoje as pessoas têm uma preocupação, não, é um senhor de idade, eu não posso estar exortando, eu não posso estar admoestando, eu não posso estar chamando a atenção. Podemos sim, tá? Independente da idade, é a nossa, e por amor, nós falamos por amor, que a nossa preocupação é para que seja salvo, a nossa preocupação é que ele alcance a vida vindoura. Então nós temos que chamar, está no erro, temos que chamar a atenção, está no erro, nós temos que falar com eles, orientar, para que eles vivam de acordo com a palavra de Deus. Porque não é pelo fato de uma pessoa ter uma certa idade que ela se torna sábia, não é sábio do seu, não. Infelizmente são muitas pessoas que aprenderam de maneira errada, viveram a vida toda de maneira errada. Se não tiver ninguém agora para exortar, para mostrar o que é verdade, vai se perder. E nós temos que ter uma preocupação ainda maior com as pessoas mais velhas. Por quê? As pessoas mais velhas estão mais próximas da partida. Está mais próximo, segundo a ordem natural das coisas. Quando vai ficando mais velho, está mais se aproximando, a hora da partida, a hora de ir embora. Né? E se ele não estiver vivendo a palavra do Senhor, se ele não estiver praticando o Evangelho, ele não vai alcançar a salvação, mas vai sim para o caminho de perdição, perdição eterna. Então nós temos que ensinar para que eles sejam equilibrados, respeitáveis e sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Ensinar e eles, mostrar que eles têm que praticar o amor, ensinar que eles têm que perseverar na palavra, eu sou no Evangelho de Jesus Cristo. Temos que fazer isso. Temos que mostrar o caminho, não é só porque é jovem, não, as pessoas mais velhas também, todas elas, sem exceção. Ah, mas eu sou muito jovem, como é que eu vou falar com uma pessoa que tem idade para ser meu pai, meu avô? Da mesma forma que você vai dirigir ele com, claro, de maneira respeitosa, mas mostrando a palavra, mostrando o Evangelho. Não é necessário que viva assim, é necessário que pratique assim, senão vai se perder. Se nós deixarmos de exortar, de admoestar, ou chamar a atenção da pessoa só porque ela é mais velha, nós estamos omitindo e nós vamos prestar conta a Deus sobre a vida daquela pessoa. Se ela vir padecer porque não teve ninguém que chamasse a atenção dela, que mostrasse a verdade, que não pregasse o Evangelho para ela, nós seremos responsáveis e vamos prestar conta. Então, em todo tempo, devemos chamar a atenção. No versículo 3, semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amar a seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivar um bom coração, submissa a seus maridos, a fim que a palavra de Deus não seja difamada. Então, da mesma forma, temos que ensinar, exortar as mulheres. Você é uma senhora já de idade, não importa. Vamos ensinar a verdade. Tem muitas aí que pensam que estão na verdade, tem muitas senhoras aí que têm anos frequentando congregações, frequentando templos e acham que conhecem a verdade, mas só que estão no engano, porque infelizmente são vários, como eu falei agora há pouco, vários pregadores que ensinam outra coisa, que ensinam o que não é o Evangelho, ensina outros evangelhos criados pelo homem. Então,
nós temos a obrigação de ensinar essas mulheres. Elas estão no erro, vamos chamar a atenção. Elas estão fazendo o que não deve, vamos exortar, vamos admoestar. É nossa obrigação. Porque elas têm que ser reverentes quanto ao seu estilo de vida. Nós temos que dar exemplo de vida. Tem mulheres que se dizem evangélicas, mas você vê o comportamento delas, você vê a maneira delas se portarem, você vê a maneira delas se vestir, você vê que não são. A maneira delas falarem, não vamos ensinar como elas devem se portar, como devem agir, porque para que elas também possam estar ensinando as mais jovens quanto ao seu estilo de vida, não caluniadora, não viciada em muito vinho, que não tenha fofocas, né? Porque senão tem as mulheres, às vezes, tem um hábito algum, que depois fica com uma certa idade, ficar falando da vida dos outros, levantando calúnias. Tem que mostrar que quem é servo do Senhor não participa disso, foge desse tipo de conversa, foge de fofoca, foge de conversinha, afasta de tudo isso, né? E também, igual a Paula está falando aqui, que não seja mulheres que chegaram em bebida, que eu falo muito bem que gostam de bebida alcoólica. Mas, inclusive, já tive pessoas no ministério que diziam que eram cristãos há muitos anos, mas já tomavam bebida alcoólica, tomavam cerveja, tomavam vinho, e depois, inclusive, eu descobri. Falei, mas que é isso? Que cristão é você? Então, todas essas pessoas precisam de ensinamentos mesmo, saber o que é pecado. São muitas as pessoas, tanto homem quanto mulher, que estão frequentando o templo, congregações há muito tempo, e ainda estão presos em vícios. Tem muitos que estão ainda nos vícios da bebida. Não, uma cervejinha eu gosto mesmo. Final de semana eu tomo cerveja. Às vezes vão de manhã nas igrejas, no templo, e à tarde estão tomando a cervejinha. Outros ainda fumam. Estão indo para dentro da igreja com mais cigarro no bolso. São homens e mulheres. Tá? E outros são viciados até mesmo em drogas. Ou drogas legalizadas, como alguns remédios comprimidos. Então tem muitas pessoas dessa maneira. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Examinar sempre se nós estamos somente frequentando um templo, ou se nós realmente estamos vivendo o evangelho, se nós estamos praticando o evangelho. Mas, principalmente nós estamos falando em relação às mulheres mais maduras, né? Nós temos que ensinar elas para que elas possam também ensinar as mulheres mais jovens. Que elas agindo dessa maneira estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. As mulheres, essa insubmissão hoje, com os tempos modernos principalmente, as mulheres, não, eu sou independente, eu não preciso do meu marido, eu não vou submeter a ele, mas nós temos que ensinar as mulheres, nós temos que estar mais maduras, essas também têm que ensinar as mulheres mais jovens, que tem que amar o marido, sim, tem que obedecer ao evangelho. Por que a mulher é submissa ao marido? Porque primeiro ela é submissa a Deus. A submissão vem do Senhor, porque é por obedecer a Deus que ela é submissa ao marido. Mas tem que entender o que tipo de submissão é essa. Porque muitos falam, não tem que ser submissa ao meu marido, tudo que ele fizer eu tenho que concordar, aceitar. Não, não é assim. Se ele está fazendo o que é errado, você tem que discordar. Por que discordar? Porque você, em primeiro lugar, é submissa a Deus. Ou seja, tudo isso tem que ter ensinamentos. Hoje eu vejo um problema muito sério nas igrejas, porque os jovens estão casando, tanto mulheres, os rapazes, estão casando jovens sem nenhuma preparação. Eles simplesmente casam, dizem-se estar apaixonados, dizem que estão amando, e os pastores simplesmente aconselham, não, tem que casar rápido para não ir para o pecado. Mas estão errados. Por que estão errados? Esses estão casando sem ter consciência do que é o casamento. Porque as igrejas, os pastores não ensinam a responsabilidade do casamento. Não ensinam que casamento não é uma coisa fácil. É uma luta onde os dois, tanto o homem quanto a mulher, ambos têm que cederem. Uma convivência não é fácil. E eles, por não estarem preparados, nos primeiros dias está ótimo, logo depois já começam a ter problemas.
e logo depois estão divorciando. Pecado. Aí acabam casando novamente. Pecado, adultério. E perdem a salvação exatamente por isso. Por quê? Porque não houve ensinamento, não houve um líder, não houve um pastor, não houve uma senhora, não houve um homem, um senhor que orientasse de maneira correta. Infelizmente, as mães, muitas delas não estão ensinando as filhas, estão incentivando a filha a casar, e elas estão casando despreparadas. E isso porque as mães também não têm sabedoria do Senhor. É necessário que nós tenhamos a preocupação de ensinar as pessoas mais maduras para que elas também possam estar ensinando, possam estar orientando os jovens, esses que conseguiram se apaixonados, esses que estão no afã de casar, mostrar que olha que a responsabilidade, a seriedade e saber que casamento é um só. E também aceitar que quando casarem, a obrigação das mulheres, a obrigação dos homens, nós temos que ensinar sobre isso. Porque ele vê por aí e acha que é tudo muito fácil. Só quando eles deparam com a situação. São muitos os casos que até pessoas procuram. Ah, não, mas eu não estava preparado para casar, eu não curti minha vida, eu quero curtir tudo mais. Agora é tarde. Porque depois que casou não tem mais isso. Então, por que estão pensando assim e descasando? Porque, infelizmente, não foram ensinados, não foram preparados. Versículo 5. A serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivar um bom coração, submissa a seus maridos, a fim que a palavra de Deus não seja difamada. Então, para que elas vivam, essas mais maduras ensinando, todos nós ensinando, as mais jovens, quando casarem, serem boas esposas, boas mães, boas amigas, boas conselheiras, e que venha viver o Evangelho, venha praticar, venha ser exemplo. Só que como que elas vão praticar viver o Evangelho onde não foram ensinadas? Elas vão somente nos templos? Nos templos escutam algumas pregações ali, louvor, música, qualquer coisa, mas elas não, desde jovens, às vezes frequentam o templo, mas não foram ensinadas sobre o casamento, não foram ensinadas sobre ser esposa, não foram ensinadas sobre ser marido, não foram ensinadas sobre ser mulher, não foram ensinadas a serem homens. E acha que tudo é diversão. Ah, não deu certo? Separa a casa. Ah, não sabem ensinar os filhos. Por isso nós estamos vivendo uma geração muito complicada. Porque os pais não sabem ensinar os filhos. Hoje, para ensinar os filhos, é dar um celular na mão dele, é mandar ele para ali, é fazer as vontades do filho. Ah, hoje não se pode dar um tapinha no filho, que é errado. E aí, quando nós nunca tivemos uma fase que tivesse tantas pessoas erradas pelo mundo, tantos crimes de todas as naturezas acontecendo. Versículo 6. Exorta de igual modo aos jovens, para que tenham bom senso, e que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Ensinar os jovens a ser cristãos, a ser verdadeiros, a ser autênticos. Mas para isso é necessário nós convidarmos, nós trazermos ele para Jesus, não trazermos para nós, não trazer para a nossa denominação, não é trazer para a nossa igreja, mas trazer para Jesus. Eu digo trazer para Jesus se nós estivermos em Jesus. Por isso que é para nos trazer, para trazermos para Jesus. Nós só podemos trazer se nós estivermos. Isto que é preciso. E como você faz isso? Agir de maneira correta e sóbria. Ou seja, nós temos que parar com essa palhaçada de criar eventos, criar situações nas igrejas, nos templos, para atrair os jovens. Ah, não, hoje nós vamos fazer um evento, vamos chamar cantores. Cantor esse, cantor aquele.
vamos criar isso para que o jovem queira vir. Não, tanto o jovem como o adulto tem que querer vir para o templo, vir por causa da palavra, vir por causa do evangelho, querendo ouvir Jesus, buscar Jesus. Nós temos que oferecer Jesus, nós não temos que oferecer diversão. Tem templos por aí que oferecem de tudo. Inclusive, tem templos que eu conheço, templos, sei da história de templos, que oferece, inclusive, é tipo um clube para o jovem final de semana, tem jogo de baralho, dá um monte de coisa para eles fazerem no templo. Errado. Outros, o modismo, hoje é tão terrível que, por exemplo, na época de Copa do Mundo, as igrejas estão colocando telões, os telões que é usado para mostrar a palavra do Senhor, para apresentar jogo de futebol, para atrair as pessoas para a igreja. Ou seja, eles não estão buscar Jesus, estão, né? Porque é mais fácil assistir o jogo, o futebol, e tem templos ainda que ele distribui pipoca ainda, para ir para o jogo. Vem para cá, assista o jogo com nós, tem pipoca, tem isso, tem aquilo. Isso não é função do evangelho, não. Eventos, criar situações para trazer as pessoas para o templo, não é errado. As pessoas têm que vir para Jesus. As pregações que nós vemos aqui no Novo Testamento pregando, falando sobre Jesus, não é oferecendo nada. Tá? E aí hoje você não vê mais isso. Venha ouvir o evangelho de Jesus, venha aprender sobre Jesus, venha conhecer sobre Jesus. É isso que é preciso. Aí nós temos que trazer o nosso jovem por isso. Por isso, como esses chamamentos são estranhos, os jovens estão vindo para os templos, mas estão vindo em busca de qualquer coisa, participam de qualquer coisa, mas não são convertidos. Hoje não vem que você vai tocar na banda, você vai cantar, você vai dançar. Tudo uma palhaçada que nada tem com o evangelho. Eles estão ali por um motivo outro, mas não pode Jesus. O que acontece então? Não se converte. E amanhã depois, qualquer coisa, estão no mundo. E na verdade eles estão no mundo. Que apesar de estar no templo, eles continuam vivendo de maneira errada, praticando de maneira errada, tem conversas erradas, brincadeiras erradas, fazendo tudo de errado. Nós temos que ensinar eles a ser exemplo, ser cristão, praticar o evangelho em todo tempo, em toda situação. Não é só no templo, não. É no colégio, é em casa, é com os pais, é no trabalho, onde quer que seja. Tem que ensinar eles a fazer a diferença. Nós temos que pregar sobre isso, nós temos que ensinar sobre isso. É isso que o jovem precisa. Ensinar as responsabilidades. Ensinar que se não agir em conformidade com o evangelho, vão para o inferno, vão padecer. Porque não vamos pensar, não só os mais velhos, que o mais velho está perto da partida dele, não. Todos nós estamos numa fila enorme, não sabemos qual o momento. Porque qualquer hora não podemos ser chamados. Daqui um segundo eu posso ser chamado, posso partir aí. E tanto jovem quanto adulto. Então vamos viver esse evangelho. Para que nós, com a nossa maneira, esse jovem tem que ser de exemplo, e outras pessoas também, outros jovens, queiram vir para o Senhor, por causa do exemplo dele, não, que jovens são pessoas sérias, são jovens sérios, honestos, podemos confiar. Isso que nós temos que fazer. Versículo 9. Instrui os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a tomar a iniciativa de agradar-lhes, a não serem respondões e não furtá-los, pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Pregar o evangelho, nós pregamos com as nossas atitudes. Todos nós que somos empregados, que temos patrão, que temos líder sobre nós, temos chefe, não importa, é o diretor, é o supervisor, é o gerente, não importa quem quer que seja, nós devemos respeitá-los, acatá-los. Não esqueça, não existe só autoridade que não vem do Senhor. Então está ali porque Deus permitiu que ele tivesse essa autoridade sobre nós. Não podemos ficar sendo respondões, que a palavra do Senhor nos mostra. E agimos com honestidade. Por que honestidade? Porque as pessoas têm muitos que não percebem isso. Quando nós estamos trabalhando para alguém,
O que essa pessoa fez? Ela comprou o nosso tempo. Ela me comprou 8 horas por dia. Só que tem muitas pessoas hoje que estão furtando. Dizem que são cristãos, mas estão furtando. Isso em várias posições, tá? Enrola, tem um tal de banheiro, ficar horas no banheiro. Durante o trabalho estão no telefone. Dá um jeito de ficar conversando, enrolando, escondendo. Estão roubando, estão furtando, não estão entregando o combinado. Que você combinou. 8, 9, 10 horas por dia, então que entregue, que trabalhe naquelas horas e não fique fazendo outra coisa. Temos que aprender sobre isso e vamos dar exemplo, fazendo tudo com carinho, fazer com vontade, não como se fôssemos obrigados, não, eu tenho que fazer isso aqui porque eu estou trabalhando, que eu recebo. Não, vamos fazer com vontade, vamos fazer com amor, vamos fazer com carinho, vamos demonstrar o nosso amor pelo trabalho, porque nós estamos no trabalho porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos ali. Nós estamos fazendo aquilo, nós estamos exercendo aquela atividade que o Senhor permitiu. E mais, quando nós agimos com integridade, nós estamos dando exemplo. As pessoas de fora, as pessoas mundanas, elas estão nos vendo e querendo exemplo. Olha que aquele ali é um homem de Deus, aqui é uma mulher de Deus, é um crente, é um servo, é uma serva. Olha o comportamento dele, eu posso deixar ele na minha empresa, eu posso deixar ele na minha casa, eu posso deixar ele em qualquer lugar que eu tenho tranquilidade que ele com ela está fazendo as coisas direitas. Eu sei que jamais vai sumir qualquer coisa, jamais ela vai furtar qualquer coisa. Eu sei que no caso dele ou dela, não precisa, ou na presença, ou não, ou na ausência, né? Ela vai estar trabalhando, fazendo o que é devido. É isso que as pessoas têm que ter, essa confiança, poder saber que nós estamos fazendo o que é certo. Aí, quando nós fazemos isso, nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos falando quem Jesus é. Nós estamos falando do caráter de Jesus. Isto que é necessário. Isto que nós precisamos fazer. É desta maneira que nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Somos empregados? Então vamos fazer de acordo, vamos agir de maneira correta e vamos agir com seriedade, com sobriedade. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. A graça de Deus é salvadora para todos. Jesus veio para todos, para salvar a todos. Não foi só para A, para B ou para C, mas para todos, sem exceção. O que ocorre? Que a maioria não aceita, a maioria rejeitar a graça. Como é que você rejeita? Quando você aceita o pecado, quando você concorda com o pecado, quando você quer viver no pecado, você está rejeitando o Senhor. E esta rejeição te conduzirá ao inferno. É isso que nós devemos estar alerta com isso. Versículo 12. Ela nos orientou a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Por que a graça de Deus se manifestou em nós? Mas ela nos orienta que a renunciar à impiedade. Vamos abandonar a impiedade, as paixões mundanas, os desejos carnais, a viver de maneira sensata, a viver de maneira justa, a viver de maneira piedosa. Nós temos que viver, não é só falar. Tem crente que fala o tempo todo. Tem vários versículos, tudo na memória para falar, mas não vive de acordo com o Evangelho. São religiosos, são pessoas que não conhecem o Senhor. Com a boca cheia de versículos, vão para o inferno. Porque é necessário nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. É necessário muito mais do que ficarmos somente recitando a palavra de Deus. Mas é necessário vivê-la. Piedosa presente era. Fazer por que isso? Enquanto nós aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Ele, quando ele voltar, nos conduzirá.
nós temos que saber exatamente para onde seremos conduzidos. Ele pode nos conduzir e falar, olha, afasta de mim, ou vem bendice do meu Pai. É Ele, é Jesus. Ele que nos vai enviar para vida ou para a morte. Vai depender da nossa conduta, vai depender da maneira como nós estamos vivendo, vai depender da maneira como nós estamos comportando diante dele. Como que nós estamos vivendo o Evangelho? Ou nós estamos rejeitando o Evangelho? Ele fala que ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Prega essas instruções, encoraja, repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Pregue o Evangelho. Ensine o Evangelho com autoridade, com todo poder. Ah, pastor, mas pode acontecer, isso não tem negócio, pode ou deixe de acontecer. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho. Doa quem doer. As pessoas têm a opção de aceitar ou rejeitar, mas nós falamos do Evangelho. Nós vivemos o Evangelho, não somente palavra, mas também o nosso comportamento, da nossa maneira de ser. É isso que tem que ser feito. Eu li hoje o livro de Tito, capítulo 2. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz do Evangelho. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.